Olá, está começando o RCTV Notícias, sempre com informação de qualidade para você. Hoje eu recebo aqui a advogada Heloíse Caruso Bertol, seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. A Heloíse é do escritório Assis Gonçalves Niede e Folador e o assunto hoje é direito de família, um tema que interessa muita gente. Heloíse, eu quero começar perguntando sobre o projeto de reforma do Código Civil que pretende substituir o termo poder familiar por autoridade parental. Como que essa substituição pode impactar a relação entre pais e filhos, especialmente no caso da disputa de guarda ou responsabilização? Tem uma diferença só pela nomenclatura? Então, o projeto de reforma do Código Civil, que agora virou um projeto de lei, ele pretende atualizar o código para que o código ele traga os valores atuais da sociedade, que está sempre sendo dinâmica, se alterando. A ideia de alterar os termos de poder familiar para autoridade diz respeito a uma demanda doutrinária e até judicial dos últimos tempos, que vem pregando a igualdade entre os membros do núcleo familiar. Então, por exemplo, há críticas ainda que falam que o termo autoridade seria equivocado até, porque... É meio autoritário. Porque de certa forma ele colocaria tanto crianças, adolescentes, as pessoas sob essa guarda em uma situação de desigualdade. Sim. E ainda que sejam pessoas mais vulneráveis, o que se prega cada vez mais é justamente que elas sejam ouvidas, que, especialmente nesses casos de guarda e responsabilização, para que haja uma maior igualdade mesmo entre os membros desse núcleo. Então, a alteração dos termos, na realidade, ela reflete um pouco essa mudança de pensamento, de paradigma no direito, e a ideia é que ela seja sempre entendida de uma forma ampliada para proteger justamente todos esses sujeitos. Essa questão de direito de família, a gente não pode deixar de falar dessa questão das mães, né? As mães solos são maioria ainda no Brasil, é uma coisa impressionante, né, Heloíse? Em busca dos seus direitos, todo mundo fala que os homens só vão presos hoje em dia porque não pagam pensão. Vão mesmo? Essa é a saída? Quais são as suas orientações para as mães solo que estão em busca de direitos? Bom, essa questão justamente a tripla jornada de trabalho, o trabalho não remunerado, o cuidado dessas mães, é algo muito latente realmente no direito. É uma preocupação que, inclusive, tem hoje justamente a doutrina, esses projetos de mudança nesse sentido. O ideal sempre é que, bom, nesses casos, hoje em dia o direito ele prioriza a guarda compartilhada, mas que seja feito de uma forma efetivamente de responsabilidades igualitárias, que não se destine apenas a uma guarda superficial, em que principalmente a mãe nesses casos, né? Mas um dos genitores, ele fique sobrecarregado com as tarefas. É necessário que haja uma divisão efetivamente igualitária e também que não se limite apenas à assistência material, mas à assistência também afetiva, né? Hoje, por exemplo, na verdade, já há algum tempo o entendimento jurisprudencial acerca também do próprio abandono afetivo, que diz respeito àquele auxílio material, mas que não vem junto com responsabilidades por parte do genitor, que acaba não auxiliando justamente nesses cuidados da criança e do adolescente. Porque é aquela questão, dinheiro não é tudo, né, Heloísa? O que a gente vê hoje são muitos jovens recorrendo à medicação, a tratamentos para saúde mental, porque tiveram esse abandono, né? Vocês veem isso no dia a dia, sim? Sim, é bem comum, inclusive é comum em dados, porque além de, por exemplo, a maior parte hoje de crianças e adolescentes, aliás, a maior parte não, mas um grande número, uma grande porcentagem, o último dado que eu vi, salvo engano, foi de 2019, e era do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, mencionava que eram cerca de 35%, salvo engano, de crianças e adolescentes que nem tinham o nome do pai registrado. E em grande parte dos casos, há esse registro, há assistência até material, justamente por conta da atuação do judiciário, mas não há uma assistência prática, afetiva, e que não diz, assistência afetiva não trata do direito de, por exemplo, o dever de amar a criança, mas o dever de estar presente.
O dever isso de aí. prestar assistência, de prestar educação, auxiliar efetivamente na criação daquele sujeito de direitos, aquele indivíduo. O que você acha que deveria melhorar hoje em relação ao direito de família, o que já está melhor? Como você avalia o momento? Bom, cada vez mais o direito das famílias, até inclusive há essa nomenclatura que a doutrina prega, justamente por tratar das famílias de uma forma plural e uma forma abrangente. Hoje, o direito das famílias ele é tratado mais com base na afetividade do que nos vínculos biológicos. Isso é muito importante, trata justamente desse cuidado entre os membros familiares. Isso tem sido reconhecido e muito através do trabalho doutrinário e jurisprudencial também. Por exemplo, até sobre essa questão das mães, hoje o Judiciário tem um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça em 2021 e passou a ser obrigatório em 2023, e trata justamente de ter esse olhar com esse recorte voltado a essas mulheres que, na prática, acabam tendo alguma forma de desamparo, de desigualdade. Então, cada vez mais, ainda que os códigos e as legislações, às vezes, já nasçam desatualizados, por conta justamente da dinamicidade da sociedade, é essencial que haja esse olhar desses outros membros do aparato judicial para que possa ser dado uma resposta prática e efetiva para cada caso. Tá certo, Heloísa, muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Muito obrigada. Esse foi o RCTV Notícias e a gente volta em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau!